Olá, sou eu aqui de novo para o nosso segundo episódio, né? Para quem não me conhece, volto a me apresentar. Eu sou o mestre Jamison Farias, atual presidente da CBGM. Quem está vendo esse vídeo agora não está tendo uma ideia inicial do que é. Esse é o segundo episódio do CBGM Guerreiros da Liberdade, do qual a gente fala algumas coisas sobre artes marciais, cultura, educação e eventos da Federação CBGM e também sobre filmes, né? Para quem já percebeu, aqui atrás temos as cenas de um filme que eu acho muito bom, que é Zatoichi, filme japonês falando sobre o massagista cego. Bom, vamos para o segundo episódio, né? Nesse segundo episódio a gente programou falar somente sobre 3 assuntos, e o primeiro deles é o Guarupi. Talvez, acredito que vocês não conheçam, né? Mas eu considero o Guarupi como arte brasileira mesmo. Ela vem da raiz indígena. Raiz indígena das mais antigas tradições. Para quem sabe muito bem, os indígenas, né, que a gente chama de índios, mas que na verdade são os povos pré-colombianos, eles são os verdadeiros donos dessa terra. Os portugueses invadiram. E os portugueses chegaram em algumas regiões totalmente livre de nenhuma existência indígena ou desses povos. Em outras regiões, como São Paulo, Rio de Janeiro, esses povos existiam com uma certa estrutura, né? Uma estrutura social e cultural bastante expressiva. Bom, essa estrutura ela foi sobrepujada, é claro, pelo poderio português, mas não foi muito fácil. Sabe-se muito bem que enfrentar os índios mano a mano era muito difícil. Tanto que houve a Guerra da Guanabara no Rio de Janeiro, em que os índios, junto com os franceses, né, enfrentaram os portugueses. E nessa guerra contra os franceses, durou mais ou menos uns 2 meses por aí, e os portugueses venceram essa batalha, né, com os franceses. Só que a guerra continuou com os indígenas, né, com a tribo Tupi-Guarani. Essa tribo foi vencida 2 anos após, quer dizer, a guerra durou mais de 2 anos, certo? Com os indígenas. Os franceses já tinham se retirado, e aí o final da guerra se deu até com o apoio de indígenas, porque se dependesse só da força da coroa portuguesa, não tinha vencido. Houve a união, né, de alguns líderes portugueses com líderes indígenas, e aí separados os grupos deu alguma possibilidade dos portugueses enfrentarem. Aí vem a situação no mano a mano, né, na luta física. Os indígenas possuíam uma arte de luta, né? Hoje a gente chama de Guarupi, certo? Na época não tinha um nome muito específico, né? E no mano a mano eles eram muito eficientes. É tão interessante isso, que mostra que
os, os portugueses eram facilmente dominados. Na história desse confronto no Rio de Janeiro e São Paulo, houve muito desses atos de confronto de mãos livres, né? Desculpe. Houve muitos atos de mão livre, né? Bom, a história conta que os indígenas eram muito bons e sobrepujaram física e estruturalmente muito bem os portugueses. Então Guarupi já estava na raiz da nação, né, do Brasil, já era uma coisa bem consolidada, né? Aqui no Nordeste também tribos como os Caetés e outras tribos tinham uma técnica de luta da mesma raiz, né? Da mesma raiz que a região, parte da região Sudeste, parte da região Centro-Oeste. Já a região Sul não tinha tanto, né? Já era uma região menos ativa. Bom, aí acontece que o Guarupi se tornou uma técnica muito comum entre os bandeirantes. Para quem não conhece a história brasileira, após a vamos dizer, consolidação do Império Português no Brasil, surgiu os bandeirantes, que eram grupos, né, de pessoas misturadas entre índios e portugueses, e a maioria deles eram filhos de portugueses com índias, ou filhos de índios com algumas portuguesas, e muita mistura. E esses, vamos dizer assim, essa geração, né, de desbravadores, que eram os bandeirantes, eles eram muito próximos aos indígenas. É tanto que as cidades onde eles circulavam, onde eles desenvolviam, né, tinham sempre nomes tupi-guarani. Era uma língua muito comum, o tupi-guarani. Bom, aí o que a gente chama hoje de bandeirantes, eles usavam, né, essas técnicas com armas, né, e participavam de muitos treinamentos. Assim, não eram treinamentos mesmo, eram atividades, né, correria na selva, confrontos com outras tribos indígenas, lutas físicas, muitas lutas físicas. E essas lutas físicas do Guarupi eram técnicas mais de dominação. Os indígenas não tinham tanta cultura de socar nem de chutar, eles tinham uma cultura de prender, agarrar e dominar. Se ele não podia agarrar e dominar, geralmente ele usava objetos para bater, né? Usavam objetos para bater. Bom, aí o que acontece? O pessoal desenvolveu muitas dessas técnicas. O nível desse desenvolvimento é tanto que algumas eras depois, os bandeirantes possuíam um grande líder, que foi do Rio de Janeiro, um camarada aí do Rio de Janeiro, não me lembro o nome dele, né, na história. Esse bandeirante, ele era, além de líder das colônias portuguesas no Brasil, ele também fazia parte do Conselho Ultramarino de Portugal. Esse bandeirante, ele, como sempre, muitos daqueles bandeirantes viviam da venda de escravos. Então, esse bandeirante, ele precisava tomar escravos da região de Angola. E essa região de Angola possuía um certo exército, né? Uma rainha
que era parceira do Império Holandês. Para quem conhece um pouco a história de Angola, né? Na história de Angola, essa era a rainha Ginga. Pelo que eu me lembro, a rainha Ginga. A rainha Ginga, ela era uma líder muito eficiente, uma militar muito conhecida, muito boa. A rainha Ginga passou muito tempo dominando a Angola, mas a parceria dela com os holandeses não era muito boa, né? Era uma parceria mais ou menos. E aí a rainha Ginga, esse bandeirante foi até Portugal solicitar ao Império Português que lhe desse um exército para enfrentar os holandeses e o exército da rainha Ginga. E Portugal disse que não tinha condições de financiar nem ter pessoal para isso. E aí ele voltou para o Brasil e reuniu um grupo grande de indígenas e junto com os indígenas também barcos cedidos por aliados, outros portugueses, né, portugueses que não eram fidalgos, portugueses mais simples, e todo esse pessoal se juntou para conquistar Angola. Para quem não sabe, tecnicamente, né, o guarupo foi usado para conquistar Angola. O guarupo era a arte física, né, dos indígenas, e nessa guerra foi uma guerra um pouco longa, mas esse bandeirante brasileiro conseguiu sobrepujar a rainha Ginga e o Império Holandês em Angola. E isso aí fez de Angola novamente colônia de Portugal. Nessa época foi quando chegaram os escravos, né, os escravos de Angola. Nessa época também é quando a capoeira dá as suas primeiras presenças, né, porque esses escravos vindos de Angola já não são tão submissos, né, como outros vindos de outras regiões, né? E aí eles trazem com ele uma pequena faísca do que será a capoeira no futuro. Agora, um detalhe inicial disso. Bom, deu um pequeno defeito aqui no sistema, mas produção, cuidado aí, viu? Bom, vamos ao detalhe inicial disso. A habilidade que o praticante tem de ir para lá, ir para cá, foi denominado ginga, porque era a habilidade que a rainha tinha militarmente. E suas ações, né? As ações delas eram muito assim, muito malemolentes, muito cheias de surpresas. E isso aí foi denominado ginga. Inicialmente o lutador tinha que ter ginga, né? Você tem ginga, né? Isso aí para a capoeira, né? Bom, voltando para o guarupe, gostaria de identificar que o guarupe, baseado nos indígenas, foi símbolo também da luta deles, né? O Brasil não teve os indígenas como escravos, porque basicamente os indígenas preferiam morrer do que se submeterem. Tecnicamente os indígenas foram parceiros, né? Principalmente dos bandeirantes, na época dos bandeirantes. Bom, os indígenas, com o passar do tempo, foram considerados pela educação, né, como preguiçosos, né? A história brasileira colocou eles como preguiçosos. Mas a realidade foi muito diferente. Eles não aceitavam se escravizar, se submeter aos portugueses, e muitas vezes eram executados, torturados, maltratados,
foram muitos mortos simplesmente pelo fato de não aceitarem serem escravos dos portugueses. E os portugueses, após a Era dos Bandeirantes, né, tentaram apagar da história do Brasil o valor das atividades indígenas, né, do que os índios lutaram para desenvolver esse país na época, né. Muitos indígenas eram membros desses grupos de bandeirantes, e esses indígenas deram nomes a muitas cidades, como eu disse antes. Colocaram regiões inteiras no mapa do Brasil. Então o valor do indígena ou dos povos pré-colombianos é inestimável. Inicialmente a gente está apresentando aqui o guarup, né, que é uma técnica de combate mano a mano, vamos dizer, ele é baseado mais em torções e dominações diretas, né? Dominações de pescoço, de braço, muita técnica de derrubada, né? Não tem socos nem chutes, que era uma técnica já mais europeia, né? Mas é uma dinâmica muito boa, muito aplicável. É certo que ela ia pouco ao solo. Claro, quem caísse morria, né? Quem caísse estava morto. A luta sempre foi mais em pé. As lutas que não são esportivas, elas sempre são mais em pé. Quem cair geralmente estava numa desvantagem muito grande. E sobrepujar essa desvantagem nunca foi fácil, certo? Até porque muitos lutadores que vinham ao solo, né, só pelo fato da queda já se machucavam de forma a não terem condições de continuar a luta. Então o treinamento muitas vezes ajudava, mas esse treinamento muitas vezes faltava, não tinha técnicas ou habilidades o suficiente para uma luta voltada para o solo. O guarup tem como uma especificação a luta direta, né, com torções e chaves curtas, não são chaves longas. Basicamente, se você procurar alguma informação na internet, vai encontrar cenas das lutas esportivas de guarup, né, que são os indígenas agarrados ao redor de um círculo. Mas funciona mais ou menos como nas artes marciais no geral. Há o modelo esportivo e há o modelo tradicional, né? O modelo tradicional com todas as técnicas aplicáveis. Bom, a CBGM promove esse estilo, né? E futuramente a gente pode ter mais material sobre ele. Seguindo a sequência, dia 27 de janeiro nós estaremos realizando mais um encontro, né? Um encontro de artes marciais no Geraldão. O Geraldão é um estádio esportivo aqui da região do Recife que promove várias atividades, né? Nós estaremos numa das quadras realizando uma aula aberta de armas para qualquer praticante, ok? É possível que depois eu coloque no site algumas fotos. E para encerrar, falar aqui um minutinho sobre o filme que vocês viram os pedaços, que é Zatoichi, né? Esse filme é muito bom, por sinal. Zatoichi conta a história de um massagista cego. Esse massagista anda pelo país, né, visitando muitos locais, e numa determinada cidade ele encontra com uma gangue, e essa gangue aterroriza a comunidade, né? No meio do caminho ele encontra dois jovens que estão procurando os assassinos de seus pais, uma senhora que está sendo maltratada por essas gangues, e
encontra também um outro samurai, um Ronin, né? Um samurai abandonado pelo seu mestre, que está tentando se vingar, né? O samurai acaba se tornando membro da gangue, e os outros passam a ajudar ele a enfrentar e descobrir quem eram os líderes. Mas o final é bom você assistir. Procure Zatoichi, acho que na internet deve ter algum arquivo, né? E espero que curta bem o filme, né? Tem cenas muito interessantes que eu achei muito legal, entendeu? E as cenas de luta são bem feitas, muito bonitas. Uma visão diferente, um pouco diferente das técnicas de Kendo. Kendo, eu considero o Kendo em si uma arte mais, basicamente, muito esportiva, né? Um modelo muito fragilizado. Mas a técnica do Iaijutsu já é bem mais... Voltamos aqui a comentar sobre os assuntos, e novamente tivemos um problema na edição. Bom, o que acontece é que o Kendo, como eu falei sobre o Aiijutsu, né, ele é mais direto. Por isso eu gosto desse modelo de aplicação. Bom, acrescentando também que o filme tem cenas de luta muito interessantes. Para finalizar, relembrando o nosso site, né, www.guerreirosdobrasil.pg.com.br. No Facebook, alguém quiser nos procurar, CBGM Brasil. Você vai encontrar mais informações sobre nossas atividades. E para encerrar, meu dragãozinho aqui, o meu mascotezinho, viu? Mascote. Dá um tchauzinho, pessoal. Tchau. Tchau. Bom, por enquanto é só isso, mas estaremos aí para em breve partir para o nosso terceiro episódio. Obrigado a todos.